Olá, professora Valgiana Gomes. Agora a gente volta com a aula de redação. Uma aula muito importante que a gente vislumbra em um novo momento na JAF, né? Quero de antemão começar parabenizando, porque eu sei que você que assiste essa videoaula é o mesmo aluno que está lá no projeto de redação tão necessário, tão importante a essa etapa. Na vida, né, a gente às vezes fica olhando para o resultado, para o sucesso dos outros, das outras escolas. E às vezes a gente não para pensar nos nossos pequenos esforços, o que significativamente, verdadeiramente, a gente tem feito para melhorar as nossas dificuldades. Ainda não é o ideal, né, a prática da escrita com vocês, não posso deixar de negar. Mas eu também confesso, né, assumo, digo aqui para vocês que tem melhorado, né? A proposta desse período agora foi só da introdução, né? A nossa intenção é de que a P1 seja a introdução, a P2 o desenvolvimento, né? E a global a intervenção. E que a gente possa, assim, elencar um texto todo, um texto num período, para que você tenha mais capacidade, mais habilidade, se sinta mais confortável em produzir. Vai ser assim sempre, professora? Não. Gradativamente a gente vai melhorando, vai propondo, né, essa alteração. Então, para a aula de hoje, nós temos o texto dissertativo argumentativo. Mais uma vez, eu sempre gosto de comentar que é um gênero discursivo, muito comum em provas de vestibular, no Enem. Trata-se de uma produção em que o autor defende seu ponto de vista por meio de argumentos. No caso específico do Exame Nacional do Ensino Médio, exige também que se apresente proposta de solução, gente, por favor, para os problemas levantados na argumentação. Então, fique atento aí a essa estrutura. O texto dissertativo argumentativo, ou apenas dissertação, é um tipo de texto que discute assuntos socialmente relevantes. Vale a pena ficar atento nas atualidades, tá certo? No caso específico do Enem, questões que envolvem o Brasil, seus principais problemas, costumam aparecer como tema da redação. E é preciso entender essa proposta, gente. Lá na P1, na P2 do primeiro período, muita gente não entendia o que era aquele. Professora, para falar de quê? Então, assim, no dia da prova do Enem, gente, eu não vou estar com vocês. Então, ter curiosidade, abrir a proposta, ler, entender a proposta, também é um passo importante. O texto motivador, ele vai te dar um norte, mas você não é para se apropriar, porque você vai perdendo as competências destinadas a estes, tá certo? Além disso, esse tipo de texto é reconhecido por ser uma estrutura bastante rígida, dividida em partes fundamentais, que é introdução, argumentação e conclusão, conforme se explica a seguir. O final de um texto dissertativo, argumentativo, pode ser produzido de duas formas, enquanto síntese ou com proposta de solução. No caso da conclusão por síntese, o autor repete os argumentos, resumidamente, para poder colocar, né, o leitor, e conclui o texto afirmando a veracidade da tese. No caso da conclusão com proposta de solução, é necessário retomar os problemas discutidos na argumentação e propor intervenções, tá certo? Que eliminem ou diminuam a questão problemática. É importante lembrar que as soluções sugeridas devem ser detalhadas, explicitando-se os agentes, né? Quem promoverá a solução, as ações, o que será feito para sanar a questão, os meios, como será promovida a intervenção e os objetivos, para que será feita a ação sugerida. Aí, pessoal, eu paro. Veja bem, ó, é importante, tem que ter, gente, senão você vai perder essa competência. É obrigatório ter quem promoverá a solução, né? O que será feito para sanar essa questão, como será promovida essa intervenção e para que será feita. Então, quando você estiver no seu texto, veja se ele responde a essas propostas, tá certo? Veja se ele responde a essas questões, tá certo? Quem promoverá, o que será feito, os meios e os objetivos, tá bom? Para produzir um bom texto dissertativo argumentativo, é necessário estar atento para as exigências de cada parte do texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E ver, né, se possui, conforme explicado acima, os itens que eu disse para vocês no slide anterior. Atentar-se ao uso da norma padrão da língua portuguesa, fundamentar os argumentos a partir de conhecimentos de diversas áreas, né? A gente conversou isso no MIT, né? Faz alusão com a história, com a literatura, citações coringas, elas contribuem. Apresentar domínio dos elementos de coesão e coerência da língua. Respeitar os direitos humanos, gente, é muito importante, né? Conforme a Declaração Universal redigida pela ONU. E aí a gente tem a violação à dignidade feminina. Vamos ver um exemplo de redação nota 1000.
Historicamente, o papel feminino nas sociedades ocidentais foi subjugado aos interesses masculinos, e tal paradigma só começou a ser contestado em meados do século XX, tendo a francesa Simone Beauvoir como expoente. Conquanto tenham sido obtidos avanços no que se refere aos direitos civis, a violência contra a mulher é uma problemática persistente no Brasil, uma vez que ela se dá, na maioria das vezes, no ambiente doméstico. Essa situação dificulta as denúncias contra os agressores, pois muitas mulheres temem expor questões que acreditam ser de ordem particular. Veja aí o embasamento. Com efeito, ao longo das últimas décadas, a participação feminina ganhou destaque nas representações políticas no mercado de trabalho. As relações na vida privada, contudo, ainda obedecem a uma lógica sexista em algumas famílias. Nesse contexto, a agressão parte de um pai, irmão, marido ou filho, condição de parentesco essa que desencoraja a vítima a prestar queixa, visto que há um vínculo institucional e afetivo que ela teme romper. Outro sim, é válido salientar que a violência de gênero está presente em todas as camadas sociais, camuflada em pequenos hábitos cotidianos. Ela se revela não apenas na brutalidade dos assassinatos, mas também nos atos de misoginia, ridicularização da figura feminina em ditos populares, piadas ou músicas. Essa é a opressão simbólica da qual trata o sociólogo Pierre. A violação aos direitos humanos não consiste somente no embate físico. O desrespeito está, sobretudo, na perpetuação de preconceitos que atentam contra a dignidade da pessoa humana ou de um grupo social. Destaque é feito que o Brasil encontra-se alguns passos à frente de outros países. O combate à violência contra a mulher, por ter promulgado a Lei Maria da Penha, entretanto, é necessário que o governo reforce o atendimento às vítimas, criando mais delegacias especializadas em turnos de 24 horas para o registro de queixas. Por outro lado, a iniciativa plausível a ser tomada pelo Congresso Nacional é a tipificação do feminicídio como crime de ódio e hediondo, no intuito de endurecer as penas para os condenados e assim coibir mais violações. É fundamental que o poder público e a sociedade, por meio de denúncias, combatam práticas, e tem um acento, machistas e a execrável prática do feminicídio. Certo? Então, a professora é chata será lendo, mas vamos associar a teoria e prática, da redação nota 1000. E aí a gente tem uma redação nota 0, o futuro repetindo o passado. Já não existe adolescentes como havia meio século atrás, onde a lei era mais rigorosa, pais possessivos como de retribuir regras a serem cumpridas, a lei que tinha como castigo a não liberdade de versão. Aí a gente consegue ver as falhas, como havia, quando a lei, qual, se não cita, Ao decorrer, dos anos, os jovens foram se entregando inteiramente ao mundo, recolhendo não só a parte suja que ele oferece. O mundo também é vida. Ensina o jovem a lidar, quis dizer a lidar, a gente não entende. Nos momentos de fraqueza e de tristeza. Oferece uma grande liberdade de expressão e alegria. Ninguém se conhece quando não conhece o mundo. Frases isoladas, gente, que não contribui semanticamente. O texto ele é truncado, ele não, as métricas de coerência, elas não desenvolvem. O texto ele não caminha, ele não desenvolve tematicamente. O futuro repete o passado, recordações que muitas vezes trazem leis que lembram os tempos em que pouco se tinha liberdade de expressão. Um jovem não só precisa do mundo, como também necessita de seus conhecimentos. A falta de liberdade fere toda uma geração que não saberá como lidar nos momentos de sufoco e tristeza, Ao começar pelo título, o autor deixou-se levar por expressões e frases prontas, cujo significado desconhece. Ouvir em algum lugar ou reconstruir não sabe, portanto, usá-las, muito menos para argumentar sobre suas ideias. Qual é o futuro a que se refere no título? Qual é o passado? O resultado, como se vê, é um texto incapaz de algum sentido exprimir o que o autor pensa. Ao contrário, cria incoerências e frases incompreensíveis. Então, que isso não aconteça com vocês, tá certo? Um abraço carinhoso, fiquem com Deus, estudem, escrever se aprende escrevendo, e eu vou estar sempre aqui preparada, esperando os textos de vocês. Um abraço carinhoso e espero vocês lá no Meet, por favor.